Então, o tema hoje é karma, né? Tem isso. Ele é um termo do sânscrito, né? Então, com o povo hindu, aqueles yogis da Índia e tal. E assim, se a gente for pegar o conceito deles, é bem amplo e tem muitas nuances. Então, assim, não vou focar naquele termo, no conceito hindu do karma, tá? Porque parece que tem um karma com K, que é uma coisa, o karma com C é outra. Eu vou falar do karma que a gente conhece aqui no Ocidente, que é o que eu acho que a maioria das pessoas tem mais interesse, que a gente pode, eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa que a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Causa e efeito, ação e reação é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai falar sobre essas três coisas. Causa e efeito, ação e reação e karma, né? Então vamos lá. Então, no Ocidente, assim, em regra geral, karma com C e karma com K é a mesma coisa, tá? Só que no Ocidente, aqui, na verdade em português, a gente costuma escrever com C. Mas no conceito de ação e reação, de causa e efeito, é a mesma coisa. Então, em linhas gerais, o karma é uma ação que você toma que vai gerar um efeito. Tem pessoas que falam que karma não necessariamente é ruim, é só uma reação daquilo que você fez, né? Na verdade, é a mecânica, ação e reação. Então, como a gente ainda está num nível, a gente não é primitivo, mas o nosso espírito ainda tem muito a evoluir. Normal, tá? Nossa evolução é muito extensa, ninguém sabe onde acaba isso. Então tá tudo certo, a gente não tem que se achar os atrasados do rolê. Mas a, a gente ainda tá, né, bem abaixo ali da média, né? Da média aqui do nosso sistema solar, vamos falar assim. Do nosso. Não falo nem universo. Do universo, vamos pensar aqui no universo. Então a gente ainda fica nessa roda do karma. Quando fala roda do karma, parece que é essa coisa sem fim, sabe? Você fez alguma coisa, aí você tá sofrendo a reação, aí durante essa reação você não tá só vivendo a reação, você tá vivendo livre aqui para fazer outras coisas. Aí durante esse meio tempo que você tá sofrendo a reação de um karma de ontem, você já tá podendo gerar karmas para amanhã. E gera, né? Aí amanhã você tá pagando o karma de novo e fica. Parece que é uma roda que não tem fim, que algumas pessoas costumam falar que é a roda de Sansara. Que é essa coisa de você não tem fim, sabe? Todo esse karma e volta e você pagou um karma, mas já criou mais uns 10 aí você pagou um, já criou mais 20 é um bagulho que parece que não tem fim. E o pessoal fica meio, meu Deus, né? Tipo, não tem jeito, nossa, Deus é injusto, isso é horrível, não sei o quê, não, eu não pedi para ser criado, agora não tem mais eu não pedi para nascer, né? Que eu não pedi para nascer, a gente falava para nossos pais. A gente descobriu que a gente pediu para nascer sim, porque a gente veio, tem uma vida espiritual e tudo, então você pediu para nascer, mas aí a gente fala, eu não pedi para ser criado por Deus. Então mudou, né? Deu um upgrade no eu não pedi para nascer. A gente fica nessa roda, né? Só que, gente, isso acontece, essa impressão que a gente tá na roda, a gente tá na roda mesmo. Mas esse desespero de que parece que não vai ter fim, ele é mais enquanto a gente tá nessa fase, assim, da evolução. Vai ter fim, sabe? E a gente tem essa pressa porque a gente tem uma cabeça ainda numa temporalidade muito linear, assim, né? O tempo como esse planeta enxerga o tempo, né? Então, pra gente, 100 anos, nossa senhora, 100 anos é uma eternidade, né? Mas para um espírito que é eterno, 100 anos é tipo alguns minutos, sabe? Não é nada. Então, pra gente parece que, sei lá, viver 10 mil anos só nesse planeta aqui, encarnando, reencarnando, é uma coisa horrível. Mas na eternidade, sei lá, entendeu? Parece que não é. Então, uma hora a gente vai sair disso. E a gente está indo para um planeta de regeneração, né? Que quando o planeta se transformar em planeta de regeneração, a gente vai estar saindo desse ciclo, né, de karma. Então, o que que significa? Que a maioria, não sei se a maioria vai, mas assim, muitas pessoas aqui nesse planeta já estão saindo já estão pagando os últimos karmas. Podemos falar assim, os karmas mais sérios. Porque karma, gente, a gente sempre pensa nas coisas mais sérias e ok, porque é isso que trava a vida mesmo, né? Isso que atrasa, assim, o nosso desenvolvimento.
Mas na verdade, karma é em tudo. Posso falar várias coisas aqui. Então, sei lá, um dia que você tava bravo com uma pessoa no serviço e você foi lá e contou algum segredo da pessoa, fez uma fofoca que acabou se espalhando, isso te gera um karma. Não é nada muito sério, sabe? Se não for uma coisa que realmente vai prejudicar a pessoa, mas assim, sei lá, deixou a pessoa muito chateada, ou então fez a pessoa ficar uma semana ali sendo falada, mal falada pela empresa, vai gerar um karma. Só que é uma coisa que não vai atrapalhar teu desenvolvimento espiritual, mas você vai ter uma reação sim, em algum momento, provavelmente nessa vida, porque é uma coisa boba que logo é, a lei de ação e reação vai encontrar um retorno equivalente à sua ação para que você pague aquilo logo e zere, né? Então, vai acontecer rápido, provavelmente, mas é karma. Todo dia a gente tá tendo ações, você saiu, você acordou, levantou da cama, você tá tendo uma. Tá fazendo coisas que vão gerar reação, vão gerar um efeito, né? Até o ficar na cama também vai te trazer um retorno em relação a isso. Então, é assim que funciona. Só que tem os karmas muito pesados. Então, quando eu falo que a gente vai acabar, que a gente já tá terminando esses karmas pesados, ou a ideia é essa, pelo menos, para quem for ficar num planeta de regeneração, são os karmas pesados, sabe? Karmas de quem tirou a vida de pessoas em outra vida. Assim, não vou nem entrar aqui em tantos detalhes porque tem mega atrocidades aí, né? Eu bati o olho aqui. Eu já vi que vocês estão falando que tem pessoas que não acreditam em karma, né? Era um ponto que eu ia falar também. Que tem muita gente que não acredita, tem gente que não gosta dessa. Tipo, odeia quando os espiritualistas falam disso. Eu entendo. Mas assim, eu acho um pouco infantil a gente ficar falando que as coisas que a gente faz não vai ter reação, não. Tudo que você faz tá tudo bem. Você não tem que viver no medo, é que as pessoas saem de uma cultura muito cerceadora, que é a cultura das religiões antigas, né, as tradicionais, que bota muito medo em todo mundo. Então a pessoa sai de uma cultura dessas religiões e aí ela não quer mais aceitar limite nenhum. Ela quer, tipo assim, não, eu acreditei nisso aqui me fez muito mal, ok, porque realmente é um exagero. Ninguém tem que viver sob medo. Mas a pessoa sai daquilo para viver num mundo de fantasia, onde ela acha que pode tudo e não tem reação nenhuma, tá tudo bem, sabe? Então, é complicado, né, gente? Porque a gente tem que assumir responsabilidades na vida, né? Então, lógico, você não tem que viver sob medo, mas você tem que saber que o que você faz tem uma reação. É isso que eu quero falar para vocês hoje. Tem reação. Desde as pequenas coisas, as coisas mais graves, as coisas ruins e as coisas boas. E a também inanição, ou seja, a não ação, também vai gerar uma reação, tá? A reação da não ação é o não retorno. Porque quem não faz nada também não fica assim, ai, mas eu não espero nada. Espera sim. Tem muita gente que não faz porra nenhuma, mas também tá esperando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer nada. Então, tudo isso é karma, tudo isso é lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? É, trazendo para um campo mais espiritualistas, né? Espiritualista, a gente tá nos finalmente, assim, dos karmas mais pesados, né? Eu falo assim, as pessoas que estão aqui, que são pessoas que se tá buscando, se tá interessado por esses temas, a pessoa já não tá no hall dos caramunhão, né? Não tá na classe dos capirotos da vida, né? Então, podemos falar que a gente já tá ali buscando. Então, é, a gente tá acabando ali os nossos karmas mais pesados. Talvez essa vida seja a vida que a gente tá tentando ao máximo os mais pesados. Por isso que muitas vezes parece que tá tudo muito difícil, né? Uma coisa também que muita gente, quando a gente fala assim que pede pra voltar, a gente fala assim, mas eu não quero voltar. Quer voltar. Isso fica muito evidente quando a gente tá no plano espiritual e aí a gente se depara com as merdas que a gente fez, assim, merdas colossais, assim. Espíritos que ficam no nosso pé por a gente ter acabado com uma vida dele, assim, em várias coisas diferentes, né? Pode acontecer. É um marido que foi traído, é um marido que roubou a esposa, e essa esposa, né, quer se vingar. Tem um monte de coisa, né, gente, que a gente pode fazer. Imagina aí tudo que a gente pode fazer na vida. A gente já fez, né? Então, a gente chega do outro lado e a gente é deparado, assim, não é só a consciência. Eles vêm atrás, os espíritos que não perdoaram,
Eles vêm pra esfregar na tua cara aquilo e fica te espezinhando e fica te maltratando e fica se vingando das piores formas e aquilo não acaba, porque você não morre de novo, né? Então fica aquilo ali. Então você fala, pelo amor de Deus, eu preciso voltar pra esquecer isso e tentar provar pra esse fulano, pra essa fulana que eu sou outra pessoa. Então a gente volta porque a gente quer esquecer e também porque a gente quer logo resolver isso para poder sair daquele tormento. Então a gente pede sim para voltar, é por isso, entendeu? Principalmente, né? Às vezes a gente pede também para ajudar algum familiar, algum ente querido, né? Às vezes não é familiar, mas algum ente querido que está muito em dificuldade lá e vai reencarnar, e você fala, não, eu quero reencarnar também para ajudá-lo, né? Quero reencarnar para estar junto dele. Mas essa coisa do karma a gente pede muito, a gente implora, assim, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, preciso esquecer isso que eu não tenho paz, né? Eu preciso ter uma chance de resolver essa situação. Então a gente chega aqui, esquece tudo e fica falando, nossa, a minha vida é um sofrimento, eu sou um esquecido de Deus, né? Aquele drama que a gente conhece bem, né? Então, esse é um ponto importante da gente entender ali a mecânica do karma, né? Do que eu entendo e que a maior parte dos espiritualistas, né, que são livres, que não são focados ali nas religiões hindus, que é diferente o rolê por lá, né, a crença que eu digo, mas é desse jeito. Aí tem pessoas que falam que existem dois tipos de karma, que é o karma que você consegue mudar com ações, é, e o karma que você não consegue mudar. Eu entendo que o karma que você consegue mudar é aquele karma que você não feriu ninguém, você não fez mal para ninguém, você fez coisas. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de uma pessoa que só quer ficar deitada na cama o dia inteiro, né? Não quer fazer nada. Ela, enquanto outras pessoas estão acordando todo dia, 4:30 da manhã, para pegar o ônibus lotado e voltar para casa às 8 horas da noite, trabalhando como carregador de caminhão, tipo um trabalho super pesado. Tá tudo, então é tudo igual, a pessoa que tá deitada na cama só coçando tem as mesmas oportunidades ou méritos espirituais que aquele outro que tá lá, né? Não, não tem. Então, essa pessoa que tá lá deitada sem fazer nada, em algum momento da vida dela ou de outras vidas, ela vai ter muita dificuldade na vida, principalmente em questões materiais, vai ter muita dificuldade, porque ela teve uma certa facilidade, ela teve saúde, a facilidade que eu digo é ter saúde, ter uma cabeça boa, né, não tem nenhum problema intelectual, mental que vá impedi-la de trabalhar, de ir à luta. Ela teve pessoas que podiam ajudar, então ela poderia até escolher a profissão, né? Porque se a pessoa estava na cama lá só vivendo de luxo, tinha alguém pagando as contas dela, né? Tinha alguém dando um teto para ela. Então ela tinha ali uma rede de apoio boa para ela poder trabalhar em coisas que ela gosta e ela não deu valor. Então, numa outra vida, ela vai ter muita dificuldade, ela vai ter que tudo vai ter que depender dela, sabe? Só que é o tipo de karma que você não prejudicou ninguém, além de você mesmo. Então você pode mudar. Não vai ser tipo uma maldição, assim, você nunca vai ter nada na vida. Não, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter que trabalhar o triplo do que outras pessoas, porque você já teve essas condições, essa facilidade, você não deu valor. Então, gente, e karma não é castigo, tirem isso da cabeça. É reação de uma ação que você tomou por livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, né? Usufruindo do seu livre-arbítrio, você fez uma coisa, seja nessa vida, seja uma vida há 5.000 anos atrás, seja na vida anterior, enfim, seja no plano espiritual também, mas é uma coisa que você fez, é uma reação que você fez, então você tá colhendo. Um plantio que você fez, você tá colhendo tua frutinha ali que você plantou, né? Se você não gostou se você não tá gostando da sua fruta que você tá colhendo, então é um problema teu que plantou ela, certo? Então, esse tipo de karma a pessoa tem como mudar. Então vamos supor que essa pessoa fica sangue nos olhos assim na outra vida e fala assim, não. E assim também, não é só trabalhar revoltado, não. É trabalhar, tipo, resignado, sabe? No sentido de assim, não vou ficar reclamando com o mundo. Porque essa reclamação não vai ensinar nada. A ideia é sempre ensinar. É sempre
sabe? A gente tá aqui para aprender e para evoluir. A gente evolui pelo aprendizado. O sofrimento que é sofrido com ódio, com revolta, não ensina nada. Vai sofrer de novo. Então tem que sofrer não sorrindo, feliz, ai, tô morrendo de dor, tá show aqui. Mas resignado, pelo menos, sabe? Não, enfim. Então a pessoa tá lá, né? Ela vai lá e fala assim: não, beleza, difícil pra mim, mas vou arregaçar a manga e vou fazer o que eu preciso fazer, né? E vai lá e faz isso aqui. Não que ela precisa ser rica, de jeito nenhum. Essa questão material é uma consequência, mas não é uma finalidade. Ninguém vem aqui para ser rico. O seu objetivo é ficar muito rico. Você tem que trabalhar. Não. Mas você pode, né? O mundo é muito abundante. Você pode ser rico. Então vamos supor que essa pessoa vai lá e se esforça e fica, ganha muito dinheiro com o próprio esforço. Ela se esforçou triplo. Mas ela conseguiu. Por quê? Porque, de novo, ela estava naquele karma que não é o karma quadrado ali, que não tem o que fazer. Ela tinha que fazer sim, ela vê numa condição kármica, sim. Ela tem o triplo da dificuldade de uma pessoa que não tem aquele karma que ela, mas se ela quiser trabalhar o triplo, o quádruplo, ela vai conseguir aquilo que ela quer, né? Então esse é o karma flexível. Agora, o karma que não é flexível, que você tem que passar, eu entendo que é aquele karma que você prejudica pessoas. Você atrasou a vida de alguém ali. Então aquele ali não tem choro nem vela. Além da pessoa precisar te perdoar, ela precisa te perdoar, senão você não sai daquele karma, você também vai ter que passar por uma situação equivalente a que você fez a pessoa passar para poder equilibrar a, a balança cósmica. Eu sempre falo da balança, né? Tanto que eu coloquei a foto do post, né, convidando para live, eu coloquei uma balança, porque karma é isso, é um equilíbrio, precisa ser tudo equilibrado. O universo busca o equilíbrio em tudo. Então, esse karma que é mais inflexível, né, a reação dele é mais inflexível, é esse karma que você prejudica pessoas, né? E não só isso, basicamente é isso, porque muitas vezes um, vai, uma pessoa em uma posição pública, um governante, ele toma atitudes que prejudicam toda uma nação. Ele vai passar por um karma pesadíssimo, assim. Inflexível também, ele não vai ter muito o que fazer. E olha que complicado, é toda uma nação, né? Então, quanto de perdão esse cara não vai precisar, né? É, mas também tudo é considerado, né? Parar pra pensar, eu sei que é. Tudo é considerado, dependendo assim, quais foram os seus objetivos ao fazer isso? Você tava com a intenção, qual era a sua intenção? Tava com intenção boa, então tá perdoado? Não. Sua intenção era boa, mas você vai ter que pagar, mas talvez não tão pesado do que uma pessoa que faz deliberadamente, né? Eu acho que é isso, gente, em relação ao karma. Eu posso abrir aqui para pergunta agora. O Henry fala: a maioria das pessoas nem sabe que tem ou o que é karma. Acho meio injusto isso. Não, você não precisa saber o que é karma. Você sabe o que você fez. É igual eu falei, né? Não sei se você pegou, mas eu falei que a gente pede para reencarnar porque a gente não tá mais aguentando a cobrança das nossas ações. Então a gente anseia pelo esquecimento que a reencarnação proporciona e pela oportunidade de superar aquilo, de resolver aquela questão. Então, você não lembra, é uma benção não lembrar. Mas você fez, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Quando as pessoas falam, eu acho injusto eu não lembrar, e não. Eu sempre falo, quando você vai pra balada, você bebe todas, apronta tudo lá no rolê, bebeu até não aguentar mais, apronta todas, pega homem casado, dá show, os caras pulam pro lado na piscina, sabe aquelas coisas bem ridículas? Né? Quem nunca, né? A pessoa vai e faz tudo lá na festa, aí chega em casa, beleza, alguém levou pra casa. No dia seguinte a pessoa não lembra de nada. Aí os amigos começam a ligar, você deu mó vexame, deu mó BO, você fez um monte de coisa errada, não sei o que. A pessoa, não, mas eu não lembro. Então tá bom, você não lembra, então tá tudo certo. Não, né, gente? Não é porque não lembra que não fez, fez. Quando tava fazendo, tava consciente. Hoje não lembra, mas tava consciente quando tava fazendo. Então, assim, naquela vida lá que você fez as coisas, você estava muito consciente, você tomou um monte de atitude. Então, nessa vida aqui que eu sou Juliana, se eu matar alguém aqui, aí lá na outra vida eu estiver pagando um karma, é injusto? Não, eu não matei alguém aqui sabendo, eu não era consciente. Então, só que na hora de pagar, eu tô inconsciente. Então, não acho injusto, não.
Isso mesmo, a Ruth falou, vendo pelo lado positivo, a fonte divina tendo misericórdia e dando várias oportunidades de fazer melhor. Exatamente, a gente tem muitas oportunidades. É que a gente fica assim, ah, isso não vou sair daqui nunca. Como eu falei no começo, né? Gente, a gente tem eternidade, né? A Isa, ó, Ju, e essa sequência de karmas acontecendo todo dia pode mudar tudo do planejamento reencarnatório? Assim, planejamento reencarnatório é a nossa bússola, né? Ali, é o nosso direcionamento principal. Mas a gente não tem tudo estruturado, sabe? Cada dia, sei lá, eu vou viver 80 anos. Cada dia dos meus 80 anos estão definidos pela espiritualidade, né? Foram definidos pela. Não, o planejamento são coisas macro, que geralmente acontecem, mas mesmo assim a gente ainda tem livre-arbítrio para seguir e não fazer, tirando os karmas inflexíveis. Mas no geral, a gente não muda por conta de karma, mas pode mudar sim. Vou te dar um exemplo, né? A pessoa tinha lá no planejamento é, abrir um centro espírita com o irmão, quando ele fizesse 30 anos de idade. Ele foi desviando do caminho total. Quando ele fez 23 anos, ele cometeu um crime que ele foi julgado e sentenciado a 20 anos de cadeia. Não vai conseguir abrir o centro, né? Então, sim, foi um karma que mudou o planejamento reencarnatório, mas assim, foi uma opção dele, né? Que ele fez uma coisa que também não estava no planejamento, então ele tá ali sofrendo as consequências. Aí perde a encarnação, tá, gente? Perde a encarnação. Real. E vou falar agora aqui, ó, uma coisa que é bem controversa, mas acontece. Não é bastante. Não é uma coisa que acontece o tempo todo, mas já ouvi alguns relatos sim que aconteceu. Tem pessoas que elas se perdem tanto na encarnação, mas tanto assim, tipo, é uma pessoa, vamos supor, que já aprontou em muitas vidas, ficou muito tempo no plano espiritual, sofreu muito, levou muito tempo se preparando para vir de novo, estava muito confiante que ia dar certo. Chega aqui, a pessoa começa a errar, assim, federalmente, assim, é um erro atrás do outro, aprontando muito, prejudicando outras pessoas, fazendo inferno, fazendo tudo diferente. E assim, ele já vem de um histórico muito, muito, muito pesado de outras vidas. Então, sabe o que a espiritualidade faz? Com a anuência do grupo Karma, que o grupo Karma tem que concordar com isso, né? Aqueles que têm condições de opinar, tira ele da encarnação. A pessoa vai lá e desencarna. Isso acontece com frequência não, mas não é raro, entendeu? Eles leva o cara embora, antes do previsto. Coisas que fazemos por influência de obsessores geram karmas pra gente? O Gabriel pergunta. Sim, porque o obsessor influencia, mas ele não faz por nós, né? É igual quando a gente tá na escola, sabe? Quando todo mundo começa a fumar, fica ali os amigos influenciando. Se você começou a fumar, é culpa de quem? É do amigo ou é tua? Tudo bem que o amigo também vai sofrer as consequências por estar influenciando mal. Se ele estiver ali no teu ouvido, ai, fuma, fuma, fuma. Mas mesmo assim, a culpa principal é tua, né? Você tem o direito, você tem a opção de ceder a influência ou não. O obsessor é a mesma coisa. A Adele fala, Ju, desde criança eu tenho muita vontade de doar sangue. Mesmo eu tendo muito medo de agulha. Tenho tanto medo que chego a desmaiar toda vez. Nossa, será que pode ser algo voltado a karmas? Não, karma não, mas pode ser trauma. Pode ser trauma de outras vidas, sim. Mas karma não. Não existe um karma de você vir aqui com medo de sangue, não. Ariel, Ju, todo relacionamento é um tipo de karma? Não, todo não. Não. A Jéssica Carolina, eu não tenho a mínima paciência com pessoas preguiçosas que só abrem a boca pra reclamar. Duas. Nossa, zero. Zero. Eu sou uma pessoa que eu não reclamo, gente. Assim, eu não sou reclamona, sabe? É, às vezes eu reclamo, assim, para pessoas muito próximas, assim, né? Tô conversando, desabafando mais. Mas para pessoas, assim, aleatórias, eu nunca reclamo. E aí as pessoas acham que minha vida é muito fácil, né? Tipo, a pessoa teve, né, facilidades. Não que eu tive mega dificuldades, mas eu tive muita dificuldade. Muitas, de diversas frentes, assim. Dificuldade financeira. Eu venho de família muito humilde. Muita coisa. Então, assim, por isso que pra mim eu não engulo, assim, qualquer reclamação. Não que eu invalido o sofrimento dos outros, não invalido, né? Eu sei que é sofrido,
Mas eu sei que muitas pessoas não têm as mesmas oportunidades que outras. Eu sei muito bem disso, eu tenho muita consciência disso. Mas pessoas que só reclamam, sabe? Só reclamam. É muito cansativo isso. E drena a nossa energia também, né? A Isa fala, Ju, como a pessoa pode descobrir qual é o seu karma pesado dessa vida atual? É só você imaginar o que que não flui, ou o que que é muito difícil para você engolir. Tem gente que tem uma relação com os pais que é muito ruim, assim, a pessoa já fez de tudo, não tem explicação, é muito ruim, e aquilo é muito sofrido para a pessoa. É uma coisa que não é tão, foda-se, não tô nem aí. Não, é sofrido. Isso é um karma, com certeza. Tem pessoas que, sei lá, ela tem uma doença muito séria que não foi nada causado por ela. Ela não fez nada nessa vida que justificasse aquela doença. Também é um karma, né? Tem pessoas que têm, sei lá, sabe, os pais desencarnam, deixa a pessoa com 5 irmãos mais novos para cuidar. Eu tô vindo para situações extremas para ficar mais claro, mas que acontece, né? Todo mundo já ouviu uma história assim. Isso também é um karma. Não que os pais morreram para gerar o karma para a pessoa, não é isso, mas é que o universo é tão perfeito, gente, que junta tudo. Tudo vai se. O pai e a mãe que tinham que partir na época tal, aí pega uma pessoa que tem que viver um karma assim, semelhante, aí pega um monte de criança ali, de criança, né? De espírito que também tem um karma que vai ser pago sendo órfão. Enfim, vai juntando tudo, é uma matemática tão perfeita que falam que é justamente matemático a mesma coisa, que vai colocando todo mundo que precisa ser colocado junto e todo mundo vai se resolvendo junto, sabe? Ninguém vem para cumprir karma do outro. É que a coisa é tão perfeita que sempre tem um lugar para todo mundo. Inclusive, isso é um ponto importante de falar, legal. A gente está nesse planeta Terra porque é aqui que a gente tem a oportunidade de viver os karmas. Esse planeta é muito pesado. E como a gente tem karmas pesados a resolver, se a gente for para um planeta iluminado de luz, a gente não vai conseguir pagar essas coisas, porque não tem essas situações pesadas nesses planetas, entende? Não tem bandido, ninguém mata ninguém, né? Não tem pobreza, não tem perrengue de trabalho, todo mundo tem direito a emprego, todo mundo tem direito a um salário digno. Então, aqui não, aqui tem tudo isso. É uma gama enorme de situações pesadas que vão servir de lição para pessoas que precisam daquelas situações. Por isso que não faz sentido a gente reclamar. A gente só reclama quando a gente não quer pensar. Quando você começa a pensar nas coisas, você começa a ficar, então tá bom, né? Entendi. Ficar quietinha aqui. Na dúvida, fica quieta, né? Então, Gus, ó, meu karma nessa vida é não arranjar emprego de jeito nenhum. Essa coisa de emprego pode ser algumas coisas, pode ser karma também, mas assim, não existe um karma de você não arranjar emprego de jeito nenhum. É aquilo que eu falei. Tá mais a ver com karma flexível, sabe? Então, talvez você precise de muito mais empenho, muito mais qualificação para você conseguir um emprego. Ou começar muito de baixo, sabe? Começar bem de baixo mesmo, com empregos bem mais simples, que exijam menos, ou que tenha mais oferta de trabalho, para poder você entrar no mercado de trabalho, pegando bagagem, né? Tendo condições, você com seu dinheiro de pagar um curso, se profissionalizar numa coisa melhor e tal. Então não fica nessa cabeça que é uma coisa. A gente tem que ter muito claro isso. Ah, é karma, não tem jeito, então vou só aceitar. Não, tem coisas que você, mesmo sendo aquele karma inflexível, a gente não tem como saber. Então, o inflexível é assim, não vai mudar. Por exemplo, uma pessoa perdeu um braço, o braço não vai crescer de novo, mas ela pode lidar e ela deve aprender a lidar da melhor forma possível com aquilo, entendeu? E buscar alternativa, assim, tem um braço mecânico aqui, não sei o que, a pessoa, não quero, não sei o que. Não, vamos lá, tentar, tal, não, vou ser feliz, vou fazer minhas adaptações e tal. Então é meio isso, é ter em mente que talvez para você as coisas nesse quesito vão ser mais difíceis de ser conquistadas, mas não vão ser impossíveis. Eu não vejo um karma de dificuldade de arranjar emprego como um karma inflexível, não tem porquê, né? Então é talvez uma dificuldade que foi colocada aí porque você teve uma facilidade e você não deu valor. Então é só se empenhar muito mais, né? Ou baixar um pouco tua régua no tipo de emprego que você está buscando hoje. Essa questão de karma, né? De novo, essa coisa das vidas passadas. Todas as dois relatos que eu vou fazer hoje têm a ver com vida passada. É,
uma das vidas que eu tive acesso, muitas, na verdade, eu sempre busquei muita condição financeira, né? Então, quem viu o primeiro relato que eu fiz para vocês lá, vocês viram que eu era uma pessoa muitíssimo pobre, lá nos primórdios, né? Que eu nem sei que canto foi aquele que aconteceu aquela história toda. Então, eu era muito, muito pobre, a família paupérrima, assim, tinha nada. E depois eu ainda me vi sozinha, perdi pai, mãe, tudo. Nem sei que fim que deu eles. Então, eu acabei sempre buscando nessa vida aí que eu lembrei, nessa primeira, uma facilidade ou então uma condição financeira, ok. E eu queria ir pro topo, né? Então, eu procurei quem viu sabe, não vou contar de novo, né? Mas eu procurei é, conseguir o máximo que eu podia. E consegui ali. Mas foi a um preço que não é um preço, mas assim, os meios não justificavam os fins, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Então, sabe, tipo assim, buscando uma boa condição financeira, fazendo coisas que não eram legais. Essa foi uma vida. Uma outra vida que a gente trouxe na terapia, é uma vida bem grande, assim, muito detalhada. Também não vou contar tudo hoje, né? Talvez um dia eu conte. Mas eu também busquei por conta de outras pessoas. Eu não queria aquilo, mas eu acabei cedendo, né? Então, como eu falei pra vocês, tipo, a gente acaba seguindo ali, pagando pelas nossa falta de ação também, né? Então, uma pessoa queria que você fizesse uma coisa, você podia falar, não, não vou fazer. Não importa que consequência que teria aquilo. Eu cedi, então também fui ali atrás de um dinheiro que não era tão bacana, né? A forma. Não era uma coisa mega kármica, mas também tentando um dinheiro fácil ali. E consegui também. Uma outra vida que foi a última que a gente lembrou, que foi muito recente, assim, talvez na década, a gente não conseguiu identificar, mas talvez na década de 50, 60, muito recente mesmo. É, não foi aqui no Brasil. Eu também busquei muito deliberadamente uma condição financeira muito fácil também. E eu me ferrei muito, assim, o karma pagou ali mesmo, assim, eu me ferrei demais. Pra vocês terem uma ideia, eu acabei casando com um homem que era homossexual. Gente, que triste, né? Eu tô rindo que é muito triste, né, gente? E eu sabia. E ele também sabia que eu sabia e pediu pra que fosse assim pra família dele, pra ele não dar bandeira pra família, né? E aí ele ofereceu, tipo assim, o mundo, assim, de dinheiro. Ele era muito, a família era muito, muito rica. E a família gostava de mim, que era amiga dele, e aí a gente acabou tendo esse casamento de fachada e eu sofri muito, assim, muito, 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 nessa última vida. Então, é, eu aceitei por quê? Gostava da pessoa, gostava, mas eu cresci muito o olho pelo dinheiro, né? Pela vida material, e eu não era pobrinha nessa vida. Então não tinha muito porquê. Então nessa minha vida atual, eu vim numa família muito humilde, assim, tipo, a minha mãe sempre foi muito próxima dos irmãos, eu tenho muitos tios e tal. E então de toda essa família de tios, de primos, de sobrinho, a minha família, núcleo, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, sempre foi o mais necessitado, assim. Então, sempre usei roupa de segunda mão quando era criança, e a gente era muito resignada, não pedia, não fazia nada, era bem pobre mesmo. E então, assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, eu não via a hora de trabalhar porque a gente não tinha nada, assim, tipo, nunca ia para uma excursão de escola, eu nunca levava dinheiro para comprar lanche, sabe? Essas besteirinhas, assim, que parece bobo, mas, tipo, não, eu não tinha isso de jeito nenhum. Eu estudei em escola pública a vida inteira, eu fiz faculdade com bolsa, eu passei, não consegui duas bolsas, né? Que eu fiz jornalismo, né? Pra quem não sabe. Foi a minha primeira bolsa, eu consegui bolsa de 100%. Se eu não conseguisse, eu não ia estudar, não tinha R$ 100 pra pagar a faculdade. E a outra faculdade eu também consegui bolsa. Aí depois eu já estava trabalhando, aí eu consegui pagar minha pós, minhas coisas, fazer curso de idioma, tudo do meu bolso. E ajudando em casa. Então, eu nunca tive facilidade. Nessa vida, não, né? Agora, nesse momento atual da minha vida, eu preciso trabalhar muito também para conseguir ter
o suficiente para viver bem, né? Eu não tenho dificuldade porque eu trabalho muito e meu marido também trabalha muito, mas, tipo, eu não posso deixar de trabalhar. Só o dele não banca a casa, né? E a nossa vida e tal. Mas hoje já consigo, a gente já consegue pagar a escola particular pro meu filho, a gente tem casa, a gente tem carro, mas assim, se parar de trabalhar, vai passar dificuldade. Então, eu sinto que é um karma flexível. É muito difícil, por quê? Porque eu tive muitas facilidades, eu sempre busquei o caminho mais fácil, focando em dinheiro, focando em não em pouco dinheiro, dinheiro suficiente para sobreviver. Tudo bem, a pessoa tá passando fome, vai casar com alguém que vai dar um teto para ela. Eu acho que tá tudo ok, né, gente? Mas não, era porque eu queria muito, porque eu queria ser rica, porque eu queria morar numa casa gigantesca, ser a mais rica da cidade. Então foi por isso que eu busquei o caminho mais fácil. Agora, é, nessa vida não tem opção, não tem. Tipo, meu marido é tão humilde quanto, tem origem tão humilde quanto a minha. É difícil, sabe? É um karma, você claramente vê que é um karma. Mas tá tudo bem, assim, tipo, nunca, gente, zero, nunca reclamei. Até por isso que hoje, tipo, eu sou até muito gastona, eu sou bem consumista. Eu dei uma maneirada depois que meu filho nasceu, né? Porque eu não quero dar um mau exemplo pra ele, mas eu gastava, eu comprava tudo, tipo, tudo, tudo. Todo ano era um iPhone, tudo que eu queria comprar, eu comprava, tudo que eu queria, vamos viajar, vamos ficar no melhor hotel, eu não consegui esperar, porque pra mim tudo que eu passei na infância, eu falei, não, né? Agora eu vou me dar tudo que eu quero. E não é assim, né? Ainda mais no mundo que a gente vive atualmente, que tudo é muito caro, né? Só quem pode ficar comprando assim, gastando enlouquecidamente, é quem realmente é rico, né? Então, eu dei uma maneirada, mas eu tinha muito isso e por conta disso, da escassez que eu tive na infância, né? Mas mesmo assim, da infância a gente nunca reclamou, eu e minhas irmãs, né? A gente nunca, zero, a gente nunca reclamou. Eu só tinha muita ansiedade para crescer logo, ter idade suficiente para trabalhar e ter minhas coisas. Mas eu nunca reclamei, eu nunca praguejei, sabe? Com o universo, com Deus zero. E até hoje também, às vezes eu fico assim, nossa, queria fazer tal coisa, tô sem grana até. Aí eu falo, culpa minha que fico comprando coisa que eu não deveria, né? E tá tudo bem. Então acho que o caminho é esse, sabe? Você entender que, tá, esse ponto, esse tema na minha vida é uma dificuldade, foda, né? Mas tá bom, vamos lá, né? Pelo menos eu tenho saúde, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma cabeça muito boa, assim, pra trabalho, sabe? Tipo, eu me relaciono bem com as pessoas, assim. Eu tenho uma boa comunicação, então eu nunca fiquei desempregada, assim. Eu fiquei desempregada quando eu fui demitida grávida, né? Quem vai me contratar grávida depois, né? Eu uso isso, a gente vai usando as nossas ferramentas que a gente tem pra gente superar as dificuldades, né? Eu tenho essa coisa de trabalhar, eu tenho uma cabeça muito analítica, então eu adoro trabalhar com pessoas, com essa coisa espiritual, adoro fazer meus mapas, fazer minhas leituras, mas eu sei que eu tenho uma veia muito boa para trabalhar em finanças e isso me dá mais dinheiro. Então eu não abro mão disso por enquanto, pelo menos, porque eu sei que é aqui que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ficar mais de boa. Então ter o pé no chão, fazer tua estratégia e parar de reclamar. Porque a energia que a gente gasta reclamando é energia que a gente poderia estar colocando em montar uma estratégia para dar uma burlada ali no sistema kármico, que não é uma burlada, né? É a gente ver quais as nossas possibilidades. Então, assim, tá, eu tenho essa dificuldade porque, sei lá, é um karma, né? Vamos supor que seja. Mas tá, vamos pensar aqui o que dá para eu fazer com isso aqui, né? Para as coisas ficarem um pouco mais tranquilas para mim. E sempre dá, gente. Mas assim, história do brasileiro, né, gente? Por isso que eu falo, eu tenho muita empatia, porque eu não gosto de ouvir reclamação, mas eu tenho muita empatia. E o que eu posso ajudar, eu ajudo, assim, de várias formas, porque eu sei que é foda. Você criança, assim, nossa, é foda. Não pelas coisas que, eu queria ter coisa tal, eu não tenho coisa tal. Não, não é coisa, mas a situação, você vê que tá todo mundo na sua frente, sabe? Você fala assim, eu lembro que eu ficava pensando, meu, quando eu tiver 20 anos, eu vou estar muito atrás de todo mundo, assim, sabe? Tá todo mundo já falando inglês e tal. Eu, tipo, tô aqui na escola pública, tentando não apanhar, né? Porque a escola pública que eu estudava, meu Deus, assim, era no Grajaú, assim, Jesus, assim, só misericórdia. Mas eu sempre fui bravona, assim, então ninguém mexia, mas era uma escola horrível, assim, né? Mas assim, também, tudo aprendizado, tá tudo certo.
Eu soube lidar bem, assim. Eu tive uma infância ok, tirando essa parte de escassez material, tive uma infância ok. A Gabi fala, Ju, tem como ter portas, tipo um caminho que seja menos difícil, mas tu precisa achar ele? Não. Não existe atalhos, Gabi. Aliás, vou me reiterar aqui. Vou me corrigir. Existe um atalho que não é atalho, mas existe uma alternativa que é você fazer muito bem. Tem pessoas que faz muito, muito bem, ela consegue diminuir alguns karmas, mas de novo, é o karma flexível, né? Eu vou patentear aqui esse termo. É aquele karma que você consegue, que não é aquele inflexível, tipo, é, né, aqueles que eu falei, pessoas cometeram grandes crimes, mesmo assim, dependendo, diminui, né? Diminui um pouco. Então, o fazer o bem sempre é um caminho muito maravilhoso, assim. E o Gustavo está falando da avó, da sua avó, que tem um filho tal, que a sua avó é uma pessoa muito boa tal, e o filho dela é viciado. Ela pode ter um karma com ele. Então, assim, não é que ela tá pagando um karma dela, mas ela pode ter um karma com ele. Ela pode ter uma história com ele, né, em outras vidas, e ele ainda tá muito atrasado na evolução dele, ele tem esse problema com vícios, né? Então ele veio aqui, acabou caindo de novo, e por ela ter essa ligação com ele e ter concordado em vir como vó dele, ela acaba tendo que viver isso aí, né? Viver essa realidade, conviver com ele. Às vezes também a pessoa vem para ajudar, não tem karma nenhum, mas ela sabe que a pessoa tem, que o espírito tem essa tendência, porque a gente tem as nossas tendências ruins, né? E aí ela fala: Não, eu vou vir para ajudar. E às vezes não consegue, né? Evitar que ele faça, até porque é uma decisão dele. Aí, mas como ela se propôs a vir, como você não consegue desfazer esse laço. Mas, né, ela pode também, se ele não tá querendo ajuda, ela pode se preservar também, né? Como a gente sempre fala, uma andorinha só não faz verão, então não adianta os dois devem com um combinado, um não cumpre, o outro não vai conseguir cumprir pelos dois, né? Então é isso. Ela pode ajudar em oração, né? Então, se deixar claro para ele, ó, o momento que você quiser ajuda de tratamento, eu vou te apoiar, mas eu não vou ficar abrindo a porta da minha casa para você vir aqui e pegar minhas coisas, né? Que eu não tô falando que é o caso dele, mas é bem comum isso acontecer, né? Mas sim, pode ser uma questão kármica, sim. Ju, meu priminho acabou de nascer, tem síndrome de Down. Tem algum karma ou algum tipo de missão? Pode ser as duas coisas, né? Ou uma ou outra. Pode ser um karma dele, pode ser uma experiência que ele pediu para passar, né? E a família concordou em recebê-lo dessa forma, todo mundo concorda. Ou também pode ser, essa é nova também, espíritos que estão vindo de outros planetas que ainda não tiveram o corpo totalmente adaptado ao corpo humano, né? A biologia ali, a estrutura humana. Então eles vêm com algumas coisas ainda a ajustar, né? É, então pode ser essas coisas. É isso. Beijo.